Olha só, a gente vai para São Paulo. Abre espaço agora para falar sobre o início da vida sexual dos nossos filhos. Foi um bate-papo bem esclarecedor sobre o que dizer, quando falar, como se prevenir, além das medidas de proteção que devem ser adotadas antes. Recados bem importantes que o Dr. Rômulo tem para dar. Sexo na adolescência. Quais os cuidados para meninas e para meninos também? Qual é o alerta? A palavra-chave é prevenção. Prevenção para a gente evitar efeitos indesejáveis desse processo. É um processo de descoberta, é uma iniciação, então cabe sempre uma orientação prévia a isso. Orientações quanto a doenças sexualmente transmissíveis, e obviamente não pode deixar de falar da camisinha, nesses fatos, e contra a contracepção, ou seja, evitar gravidezes indesejadas, que com certeza vai gerar um problema muito sério para toda a vida sexual, vida social dessas meninas e meninos que vão iniciar a vida sexual. Agora, nem sempre meninos e meninas têm uma boa relação com pai e mãe. Nem sempre eles conversam essas coisas em família. E aí acabam ouvindo muito de coleguinha, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Qual é o risco disso? O risco é enorme, né? A gente tem que dizer que a principal orientação que a gente tem que ter é um bom diálogo, principalmente com quem é responsável por você, pelos seus pais, tios, enfim, algum familiar, que possa te orientar, te levar ao profissional adequado, levar o adolescente a esse profissional para ele ter uma orientação profissional. E um jogo aberto para tirar as dúvidas, um campo de confiança, um território de confiança para que ele possa se abrir e conversar da melhor forma. A partir de que idade? A partir do momento que o adolescente passa a ter interesse em vida sexual. A gente não tem uma idade definida para isso. Obviamente, hoje a gente tem estudos que mostram que o início da vida sexual médio nosso é em torno de 13 a 14 anos na população brasileira, tá? Mas eu diria que o melhor é quando, a partir do momento que a menina e o menino passa a ter interesse em vida sexual, passa a se relacionar, interesse pelo outro gênero, ou pelo gênero de interesse que ele quiser. E aí é legal levar num médico antes até de começar a atividade sexual. Esse é o principal, esse é a melhor coisa a ser feita. Ele levar no médico, orientação adequada. Esse médico pode ser o ginecologista, pode ser o pediatra, pode ser até um clínico geral. Tá? Desde que ele possa orientar de cabeça aberta essa pessoa que está querendo iniciar a relação sexual, sem preconceitos, sem traumas, apenas orientando de forma a evitar problemas, para que ele não tome uma atitude que ele venha se arrepender logo depois de atuar. Tem muita menina que usa a pílula, né, o contraceptivo, para regular o ciclo menstrual. Por que isso é comum? A gente sabe que assim que a menina começa a sua menstruação, que a gente chama de menarca, a primeira menstruação, ela demora um tempo até que essas menstruações se tornem regulares. Muitas das vezes elas são bastante irregulares, geram cólicas, podem gerar dores, pode gerar muito fluxo. E tudo isso faz com que tenha um sangramento mais aumentado. Uma opção que a gente tem é usar o anticoncepcional para controlar, mas um anticoncepcional adequado de acordo com a faixa etária. Eu ia dizer isso agora, porque nem todo comprimido é indicado para todas as mulheres, né? Tem a indicação adequada para cada pessoa, né? Sim, sim. Existem inúmeros fatores de riscos que têm que ser avaliados antes de começar o anticoncepcional, tá? Para a gente escolher o melhor perfil para aquela paciente, para aquela menina que vai começar a vida sexual, tá? Anticoncepcionais à base somente de estrogênio e progesterona ou somente de progesterona seriam avaliados para ver qual é o melhor e que vai trazer menos riscos para essa menina. DIU é indicado para adolescente? Se ela já tiver começado a vida sexual, pode ser utilizado sim, tá? Há alguns fatores de riscos que têm que ser considerados, algumas avaliações técnicas que têm que ser levadas em conta, mas ela pode ser. E tem uma boa facilidade que ela não tem o viés do esquecimento, não tem aquele problema da paciente esquecer de tomar. É um método de longa duração. Pode ser utilizado, mas aí ela já vai ter tido a relação sexual inicial. O senhor falou da questão de esquecimento. Aí tem a questão tem a sugestão e a possibilidade dos adesivos. Também devem e podem ser usados por adolescentes? Pode ser usado. Não há uma contraindicação formal ao uso de adesivos pelos adolescentes, não. A gente recomenda primeiro métodos de baixa dosagem. Realmente o anticoncepcional oral ainda tem um papel primordial nisso. Até porque ele é mais forte só no período que interessa, né? Que tem que ter maior proteção. Ele vai dosando o hormônio, né? Na verdade, ele tem uma liberação longa e a gente sabe que essa menina ela vai ter um crescimento ainda, vai ter outros fatores interagindo, fatores de peso, tudo isso que a gente ainda pode perder o controle. Então, talvez um anticoncepcional de depósito, ele pode ser utilizado como adesivo, mas nem tanto. Uma boa opção para essas meninas também é um anticoncepcional injetável, que evita a questão do esquecimento também, uma vez que ela vai ter aplicação mensal e não todo dia. E as farmácias todas têm disponível esse tipo de medicação? Todas têm. Os implantes, em geral, eles estão colocados no consultório médico, mas as farmácias, em geral, têm um anticoncepcional
injetável e oral. Para fechar, importância da vacinação contra o HPV, para meninas e meninos também. A gente vê como uma grande esperança para reduzir mais ainda o índice de câncer de colo do útero. Fundamental que as meninas que vão iniciar a atividade sexual tenham acesso à vacinação, para que assim a gente possa diminuir a incidência de infecção pelo papilomavírus humano, que é o HPV, e assim diminuir a chance de câncer de colo de útero nessas meninas e meninos também. Era isso que eu queria forçar, porque agora o Serviço Único de Saúde está disponibilizando também para meninos e também é importante, né? Sim, é muito importante em todos os gêneros, a prevenção do HPV. O HPV pode ser responsável pelo câncer de colo de útero, câncer de pênis, condilomas e outras doenças que podem afetar meninas e meninos. E a gravidez na adolescência está diminuindo, né, para fechar. Agora sim, para fechar, pelos dados do Ministério da Saúde, Sim, né? segundo dados do Ministério da Saúde, comparando o ano de 2015, houve uma redução de 17% no índice de gravidez na adolescência, considerando a faixa etária de 15 a 19 anos. Entretanto, a gente ainda não ocupa uma das melhores posições no mundo. A gente ainda está entre o 50º, aproximadamente, local, se não me falha a memória, de países que ainda têm as maiores taxas de gravidez na adolescência. Ou seja, ainda temos muito que falar sobre esse assunto que a gente está falando aqui nessa entrevista, que é a prevenção. Obrigada, doutor. Até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde. Boa tarde.